Se você, Guilherme, pudesse pintar um quadro e nesse quadro colocar o que pensaria do mundo nesses próximos 10 anos, Sim. né, incluindo o Brasil e um pouco do mundo e tal, talvez que quadro que você pintaria, não é? Não querendo aqui levantar nada utópico e tal, mas aproveitando da sua capacidade de pensar, que eu considero ser muito interessante. E se no cantinho desse quadro colocasse a sua família, se você estaria ainda no Brasil? Sim, sim, sim. Eu não tenho interesse em sair do Brasil por sair. Eu novamente sou... Então vamos lá. Tem multiníveis essa pergunta. Então, em primeiro lugar, o que nós pensamos sobre o Brasil? O Brasil, eu acho que é um dos melhores países para se morar no mundo. Eu acho que o Brasil tem uma cultura incrível. Acho que o Brasil tem uma missão incrível dada por Nossa Senhora de Fátima e é o meu país. Legal. E eu acho que Portugal inclui o Brasil e vice-versa. Eu acho que Portugal é uma parte do Brasil e o Brasil é Portugal. Ah, você considera isso fortemente? Fortemente. Eu não vejo uma separação clara entre Portugal e o Brasil, nem histórica, nem presente, nem tem para quê. Eu acho que essa separação ela foi artificialmente criada por, sei lá, maçons e liberais e inimigos do Brasil. Então e veja que isso eu falo em vários níveis, porque, claro, etnicamente, uma grande parte dos brasileiros são portugueses. Ninguém usa essa terminologia, mas é óbvio, né? O brasileiro é a mistura de populações e povos de origem africana, indígena e portugueses. Isso é a mistura mais comum do Brasil e tá no DNA do brasileiro de uma maneira inseparável. Linguisticamente, o Brasil fala português e a história do Brasil é a história de Portugal. Então, só isso já conecta Brasil e Portugal de uma maneira gigantesca. E claro que a separação do Brasil e Portugal foi feita em grande parte por pessoas que não gostavam nem de Brasil nem de Portugal. Então, esse já é o primeiro ponto. Eu incluo Portugal na civilização, né? Nessa civilização lusófona, nessa cultura lusófona, que inclui, claro, Brasil e Portugal. Então, considerando eles, né, e o destino de Portugal vai estar muito atrelado ao Brasil, creio eu, porque a economia do Brasil é muito maior que Portugal. Mas muito maior mesmo, né? Então, e Portugal vai precisar também de um destino, de um caminho, porque, claro que a Europa está em uma crise gigantesca, né? Então, acho que a gente pode pensar os países com algum conjunto, né? Com alguma visão em conjunto. Mas, independente, o que acontece? O Brasil passa por uma bifurcação. Não tem tantas alternativas para o Brasil. Então, o Brasil tem uma economia muito boa para os próximos anos, porque a economia do Brasil tem muitos recursos primários. É muita agricultura, minério de ferro e autonomia energética. É muito improvável que a economia do Brasil caia demais, porque, sei lá, se o mundo voltar para a era do bronze, a economia do Brasil continua funcionando. Então, em certa medida, a primariedade da economia brasileira é uma vantagem em tempos de crise. Então, o Brasil falir é muito, muito improvável, considerando tudo isso. Claro que você pode destruir o real, mas você não consegue exatamente falir o Brasil por causa dos recursos que tem aqui. Não consegue, é um termo talvez forte, porque Sim. As pessoas podem se esforçar para qualquer coisa, mas a economia do Brasil ela é muito mais robusta do que a Argentina ou do que a Venezuela. Mesmo a Argentina é um caso. A Argentina eles estão falindo ela todo ano e ela continua subsistindo de alguma maneira, porque sei lá, tem boi na economia, sabe? Coisas assim que não é muito diferente o caso dos Estados Unidos, muito diferente. Porque os Estados Unidos se desindustrializou tremendamente e aí é complicado. Mas claro, os Estados Unidos é um país tão rico que também não é tão fácil também de cair tanto. Independente. Como a economia do Brasil tem uma certa robustez, quais são os desafios do Brasil? Em grande parte é o crime, que é destruidor para a cultura brasileira, e a burocracia e a oligarquia que tornam o Brasil quase ingovernável da forma como elas são. Se o Brasil não resolve esses problemas, mesmo assim, né, tem um terceiro fator, que é se o Brasil vai adotar os valores que estão destruindo o Ocidente nesse momento. Em outras palavras, os valores progressistas. Se o Brasil adota esses valores, o Brasil está numa situação muito ruim, porque a tendência é que vai começar a estocar burocracia com crime, com progressismo, com sei lá o que é, basicamente quase uma apologia dos dois, e a coisa vai entrando numa espiral descendente, e aí o Brasil pode se desestabilizar tremendamente nos próximos anos. Se o Brasil, no entanto,
pula fora desses valores progressistas e identidade cristã, e aí o Brasil começa a reformar suas instituições para serem mais funcionais na linha do que eu falei. Lembrei que a monarquia católica, que é o que eu defendi aqui, não é diferente do que foi defendido ao longo de toda a história do Ocidente, né? O Brasil foi fundado com a monarquia católica, o Brasil se desenvolveu com a monarquia católica, a Europa se desenvolveu fundado com a monarquia católica, todos os países que vocês conhecem, que alguém conhece, Inglaterra, França, não sei o quê, todos ao longo da sua história foram monarquias. Então não é tão diferente. Eu acho que uma reforma institucional do Brasil para torná-la mais funcional, ela, sem dúvida, poderia colocar o Brasil não só... E o Brasil lidando com o problema do crime, e o Brasil lidando com esse problema da burocracia, o Brasil tem potencial, pulando fora de uma guerra global, para ser uma das maiores potências do mundo, né? O Brasil é basicamente um país com uma população muito vasta. Todo mundo que tem no Brasil é brasileiro, diferente da Europa, em que as pessoas são de outras culturas. No Brasil, pobre, rico, norte, sul, as pessoas são brasileiras. Tem uma unidade cultural e de costumes surreal comparado com outros países. Para quem fala, o Brasil é muito diverso, o Brasil é muito diferente, o Brasil é tudo muito diferente. Olha, eu conheço o norte do Brasil, conheço o nordeste, conheço o sul do Brasil. É surreal, é absurdo o quanto o gaúcho parece mais com o nordestino do que em Londres. East London parece com Chelsea, entendeu? East London não parece nada com Chelsea, ninguém está falando inglês, as pessoas são imigrantes que chegaram ontem, as pessoas não têm o mesmo costume, o cara é muçulmano e o cara já criou outro negócio numa região, e aqui no Brasil não existe isso. Então, simplesmente não existe, isso é irreal. Todo mundo fala português, todo mundo se vê como brasileiro, todo mundo joga futebol e todo mundo... tem uma série de valores e princípios comuns que passam pelo povo, que eu só entendi isso visitando outros países. Vendo outros países, olhando os Estados Unidos, Europa, olhando os lugares, eu falei, cara, o Brasil tem uma coesão social incrível para o próximo mundo. E a crise demográfica do Brasil, que é um dos maiores problemas da Europa, também não é tão intensa. Então, quando se soma a questão da crise demográfica, que dá para reverter, dá para melhorar no Brasil, é mais fácil que em outros países da Europa. O Brasil não tem crise migratória como vários desses outros países. O Brasil está fora da rota de conflitos global, não tem para que estar lá fora. E tem uma economia com muitas coisas. Se o Brasil resolvesse os problemas dele, que é basicamente o problema de religião e segurança e funcionalidade, o Brasil vira uma potência. Aí vão falar para mim, o Brasil sempre é o país do futuro. É que o Brasil sempre promete ser uma potência, porque o Brasil tem os recursos para ser uma potência e ele é administrado para falir. Então, o que acontece é que o Brasil sempre é o país do futuro, não é à toa. É porque o Brasil tem as potencialidades para ser o país como uma potência. Então, o drama, no final das contas, é um drama espiritual. Sim. Se o Brasil vivesse os valores espirituais que ele teria que viver, muito mais, porque a política, ou a economia, elas estão subordinadas ao espírito humano. Napoleão falava uma coisa muito correta. Na briga entre o sabre e o espírito ganha no final. Então, eu entendo que o Brasil tem potencial, sim. E a única forma desse potencial ser realizado é pela conversão das pessoas. Não tem outra maneira. O Brasil tem todo o potencial de ser uma potência. Agora, eu acho lamentável quando os brasileiros eles têm esse complexo de vira-lata muito forte. E eles pensam assim, não, o Brasil é uma porcaria, o Brasil é um lixo, o Brasil vai afundar... Portugal é um lixo, toda a cultura é um lixo, todo mundo é idiota, é ignorante. Essa perspectiva, essa baixa autoestima, ela está te tirando de ser o líder que você deveria ser para as pessoas ao seu redor. Sim. E de conduzir a conversão dessas pessoas e a melhora do país. Então, se alguém falar, então o seu cenário é otimista ou é pessimista? Ele fala, não tem cenário. Tem o cenário em que o Brasil, a mudança cultural e religiosa do Brasil permite a reforma do país até o ponto dele resolver os principais problemas e entra com uma grande força do próximo ano. Tem o cenário em que isso não acontece e o Brasil só vai decaindo gradativamente, lentamente, até o caos generalizado e o Mad Max 2 que o mundo está virando. Tem o cenário intermediário que não acontece nem tão drástico para um lado nem para o outro e o Brasil vai virar... Só que esse cenário eu ainda consideraria otimista em vários aspectos, que nada muda tanto. Sim. E tal. Mas todos esses cenários, repare, que são condicionais à mudança do espírito das pessoas. Por isso que eu não faço prognósticos sem considerar que a história, as pessoas podem assumir o seu papel em momentos decisivos, né?